Bom dia, senador, tudo bem? Bom dia, Marco. Um prazer estar com vocês aí. Então, um abraço aí para todos. O prazer é todo nosso, senador. Eu queria começar já jogando a primeira pergunta para o Adriles. Adriles Jorge, tem pergunta para o senador? Só queria frisar uma coisa. O senador Marcos Pontes, ele é candidato à presidência do Senado. É isso mesmo, senador? Exatamente. Eu apresentei a minha candidatura em novembro do ano passado e nós permanecemos, é uma candidatura independente, mas eu acredito que a gente tem uma boa chance. Viu? Entendi. Adriles, tem uma pergunta para o senador? Perfeito. Muito obrigado, senador, pela sua presença aqui. Ótimo dia, parabéns pelo trabalho. Senador, a gente vive tempos confusos e difusos no Brasil, em que pessoas são perseguidas, pessoas são censuradas ou até mesmo presas por crime de opinião. E isso está criando uma jurisprudência do medo. Ontem a gente viu uma jornalista da TV Globo querendo prender, criminalizar o Nicolas Ferreira, porque ele deu uma opinião sobre o Pix. E a gente tem um problema grave hoje no país, que todo mundo está em consenso, mas poucas pessoas têm medo, têm coragem, aliás, de dizer que existe, que é um autoritarismo abusivo do Supremo Tribunal Federal. Como senador, a gente criticou muito o atual, aliás, presidente do Senado, o Pacheco, por não ter aberto processos de impeachment contra um ministro que muitos consideram como um ministro abusador, que é o Alexandre de Moraes. O senhor tenderia a abrir um processo de impeachment para que para que o Senado pudesse averiguar a viabilidade desse impeachment? O que o senhor, enquanto presidente do Senado, faria para restabelecer um princípio realmente democrático no país contra os abusos que a gente está vendo sendo cometidos pelas mais altas autoridades da Suprema Corte do país? Sem dúvida, Delis. Aliás, obrigado pela pergunta. Você tocou num ponto muito importante, que é a liberdade das pessoas. Quando a gente fala de democracia verdadeira, isso pressupõe que exista liberdade. Liberdade é um direito muito, mas muito precioso. E você vê, eu estou falando de liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de religião, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação. Isso aí está previsto e precisa ser preservado na nossa democracia. Democracia verdadeira, não existe democracia relativa. E nós temos ali mais de 20 processos, ou denúncias, pedidos, por enquanto engavetados ali no Senado. E isso não pode ficar dessa forma. Por que não? Você vê esse último, por exemplo, com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de pessoas que assinaram, vamos dizer assim, apoiaram esse pedido também, e ainda não foi feito nada, pelo menos pela consideração à população e pelo dever que o Senado tem de agir em nome da população que elegeu, estar ali, os deputados estão ali porque foram eleitos pela população. Então, é necessário abrir esse procedimento de acordo com a lei que rege isso é a Lei 1079 de 1950, uma lei antiga, e atender o que está previsto na lei. Não é questão de perseguir um ministro, perseguir outro, não, porque é justamente contra isso que a gente está lutando. A gente está lutando pela liberdade, não a perseguição. Mas os processos têm que ser feitos e o plenário é sempre soberano. É o plenário que decide se esse processo chega no final com um impeachment ou não. Isso quem decide é o plenário, mas ele tem que ser aberto de qualquer forma, porque isso atende o que está previsto na lei, isso atende o que está previsto no bom senso, e atende o que está previsto aí para atender a população. Vamos lá, eu queria aproveitar. Holiday, você tem uma pergunta para o senador Marcos Pontes? Tenho sim. Bom dia, senador. Um prazer aqui estar falando com o senhor. E eu gostaria de te perguntar, por que o senhor resolveu manter a sua candidatura, mesmo após o PL ter anunciado que apoiaria Davi Alcolumbre? Qual foi a razão que te fez acreditar que manter essa candidatura independente seria o melhor caminho? Holiday, aliás, bom te ver de novo, o que acontece? Eu apresentei a minha candidatura antes do PL fazer essa declaração de apoio à candidatura do Davi Alcolumbre. O PL, ele tem as suas razões em termos de estratégia ali dentro, questão de posição na mesa, ou
nas comissões, né? De qual algumas das coisas eu discordo, obviamente, senão não manteria a minha candidatura. Nós temos essa prerrogativa, como senadores, de apresentar uma candidatura independente. Então, a partir daquele momento que o partido passou a apoiar Davi Alcolumbre, minha candidatura passou a ser independente. Eu gosto de fazer as coisas muito claras, muito éticas. Antes de apresentar a minha candidatura, eu falei, né, fui lá, conversei com o Davi Alcolumbre, né, eu falei, nada contra você como pessoa, mas você tem algumas ideias, você apoia algumas coisas, eu apoio outras. Eu sou um senador, sendo mais votado no Brasil em 2022, com quase 11 milhões de votos. Eu tenho a necessidade de atender aos meus eleitores, aos pedidos dos meus eleitores. Eu estou aqui para representá-los. Eu acho que todo senador que está ali tem que ter esse compromisso, né? E eu então falei, olha, eu vou prosseguir com a minha candidatura, né? E assim segue. Eu aprendi uma coisa com meu pai, viu, Rony? Que é o seguinte, meu pai era um cara simples, né? O seu Virgílio, ele falava assim, olha, você pensa, fala e faz as coisas sempre na mesma direção. Toda vez que você distorce isso, as coisas não dão certo. Isso a gente chama de integridade. E é importante manter essa coerência, né, com aquilo que você fala, aquilo que você faz. Se você reparar, eu não sou um tipo do parlamentar que fica gritando, que faz muito discurso inflamado, porque eu não sou assim de fazer discurso inflamado. Lembra que eu sou piloto de caça. Piloto de caça trabalha, age, mas não fala muito. A gente faz as coisas. Eu sou mais de fazer as coisas. Eu apresentei, por exemplo, logo no meu primeiro ano, um pouco do segundo, mais de 300 projetos legislativos. Eu às vezes não acompanho isso, mas mais de 300 projetos legislativos. Tenho aprovado vários deles, né, e muitos interessantes, muito interessantes. Então, eu gosto de fazer a coisa, colocar na prática. Eu falei, olha, eu vou manter, porque foi isso que eu falei para os meus eleitores, eu mantenho a coerência, então eu vou manter essa candidatura. Eu espero que os senadores me apoiem. Por que eu falo assim que eu tenho uma boa chance? Bom, se você for pensar, né, todo mundo fala que o Davi é favorito porque tem apoio dos partidos, mas os partidos não são os senadores. E o senador é o mundo em si, né, vamos chamar assim, dessa forma. E, além disso, se você olhar um pouco antes aí, no ano passado, teve até uma enquete, né, que apareceu bastante na internet, quais dos senadores votariam a favor de um impeachment, pelo menos da abertura de um processo de impeachment. Tinha lá 36 senadores. Pela coerência, esses 36 senadores deveriam votar em mim. Né? Você viu que ontem o próprio Davi falou que não, eu não abro, né, pelo menos que me informaram isso, ele não abre um processo dessa natureza, não começaria um processo dessa natureza. Então, pela coerência, esses 36 senadores deveriam estar comigo. Né? Então, vamos ver como é que acontece aí para frente. Muito bom. Wagner, tem uma pergunta para o senador? Tenho. Eu vou mais ou menos seguir nessa direção. Bem, como foi dito pelo senador, a imprensa já dá quase que como certa a vitória do Alcolumbre, até por isso o PL decidiu apoiar dessa vez, né? Porque na última eleição eles tentaram lançar um candidato e com isso perderam espaço na mesa. Então, entendendo que a eleição já estava decidida, saíram da jogada para apoiar, para pelo menos ter algum espaço ali. É uma eleição que sempre parece muito política, e aí aparentemente, no momento, fica difícil de vislumbrar uma virada de mesa. É claro que eu decididamente gostaria de ter um presidente no Senado que estivesse disposto a abrir o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, porque me parece que até então esse não é um caminho viável, só se algo acontecer que seja uma pressão insustentável para que o Alcolumbre, caso fosse ele eleito, mudasse de ideia. Mas é um cenário que parece realmente complicado. Então eu queria saber um pouco melhor do Marcos Pontes o que poderia ser feito para conseguir essa virada que hoje seria impressionante, né? Porque já está sendo dado pela imprensa como certo que o Alcolumbre vai ser o sucessor do Pacheco. Obrigado, Wagner, pela pergunta, porque se você vir, né, ao longo da minha vida eu sempre fui o vencedor improvável. Aliás, um dos meus discursos, quando eu apresentei a minha candidatura, eu falei sobre isso, vencedor improvável, né? Procura lá o pessoal no meu Instagram, @astropontos, ou nas minhas redes sociais, que vai achar lá esse discurso. E eu falo isso pelo seguinte, você vê, meu pai era faxineiro, né? Servente de serviços gerais. Eu nasci na periferia, queria ser piloto, falava em ser piloto, o pessoal falava que isso era coisa impossível, que era só para filho de rico. Eu não só me tornei piloto, mas como me tornei astronauta também. Ou seja, vencedor improvável, e muitas vezes isso aconteceu na minha vida.
né? Para estar no Senado, com 11 milhões de votos, eu entrei ali na competição faltando 15 dias para começar a campanha, né? Eu não tive pré-campanha praticamente e venci com uma larga margem com isso. Ou seja, ao longo da minha vida eu estou acostumado com grandes desafios, né? E passar de vencedor improvável para vencedor. O que acontece ali dentro, porque sim, é uma eleição política, existe quem vota são os senadores, mas os senadores representam a população. E como eu falei, esses 36, por exemplo, né, pela lógica e coerência, deveriam votar comigo, já que eles apoiam uma coisa. Seria a mesma coisa se você me perguntar assim, olha, você vota com o seu partido, se o partido, de repente, vamos falar uma situação bem absurda para ficar claro, né? Se o seu partido resolver apoiar o aborto, que todo mundo sabe que eu sou contra, né? Você vota com o seu partido? Pô, lógico que não, né? E o senador tem essa mais independência, né, no seu sentido. Se eles perceberem, né, que eu sou o cara que traz mais integridade, que traz mais compromisso com o país, né, certamente isso aí vai virar. E lembra que o próprio Davi Alcolumbre, quando ele ganhou a eleição da outra vez, que ele já foi presidente uma vez, então já dá para ter uma demonstração ali de como que é o trabalho. Quando ele venceu aquela vez, ele era improvável também contra o Renan Calheiros, né, e acabou vencendo. O pessoal até brincava, Davi contra Golias, né? Nesse caso agora eu sou o Davi contra o Golias, o Davi Alcolumbre passou a ser o Golias. Mas eu acredito na história, né, que as coisas revertem sempre para o lado bom, e eu acredito no apoio da população, conversando com seus senadores também. Eu queria entrar um pouquinho mais na questão da candidatura do senador Marcos Pontes e trazer aqui um agradecimento. A gente está com mais de 12 mil pessoas na live. Queria falar, a gente está passando em vários canais diferentes, né? Fio Diário, Marco Antônio Costa, TV Flórida, rádio, TV também, TVD. Mas lembrar o pessoal que o like é muito importante para nós e que a gente agradece se vocês conseguirem ajudar o canal com um like e compartilhando a nossa live. Senador, a gente bate muito aqui na tecla, e eu acho que a gente tem que fazer isso como um dever nosso na comunicação, de olhar para a estrutura do PL como principal partido de oposição e falar que o PL não tem nada próximo de uma articulação como a do PT. Nada. O PL não tem uma fundação rica em eventos, em realização de desde eventos comunitários, locais, regionais ou eventos de grande porte nacionais. Hoje, a gente tem mais do que elementos para trabalhar esses pontos, mas não só entrando nessa questão de falta de organização dentro do PL, mas na capacidade de aglutinar pessoas. Quer dizer, existe um trabalho intenso sendo feito tete a tete, pessoa por pessoa, gabinete por gabinete, sobre o Alexandre de Moraes, porque o que gera uma comoção popular muito grande tá todo mundo vendo que o Alexandre de Moraes é um puta ditador, é um cara que tá escancarado, tá na cara de todo mundo, ele esfrega isso na cara de todo mundo quando ele impede o Bolsonaro de viajar para a posse do Trump, quando ele prende uma senhora de 70 anos com câncer, quando ele mata o Clériston pela negligência e omissão sobre os tratamentos de saúde que o Clériston precisava. Quer dizer, tem tanta coisa. E eu vejo sempre uma espécie de vamos esperar mais para que o negócio ganhe algum tipo de comoção maior. Mas, assim, a gente já testou todas as comoções possíveis. O X já foi derrubado no Brasil mais tempo, 3 vezes mais do que na Venezuela. Sem falar que agora eles estão ameaçando a meta de retaliação. Quer dizer, eu gosto de falar isso, as portas do inferno foram abertas pelo Supremo Tribunal Federal. E como é que a conversa com o cara do Centrão a respeito disso? Você pode dar um bastidor para nós de como é essa relação com o Centrão e o que precisa ser feito para conseguir trazer as pessoas para uma candidatura sua? Olha, Marco, esse ponto, ele tem vários aspectos importantes, né? Primeiro, né, quando você fala da organização do partido, o PL é um partido muito grande, né, liderado pelo Valdemar, e nós temos o Bolsonaro também ali junto, nós temos um apoiamento muito grande no país como um todo. Em termos de coordenação,
né? O que acontece? Nós temos o PL Jovem, por exemplo, com a participação direta do Nicolas. Aliás, você viu aí a profundidade, vamos dizer assim, a extensão, né, que ele conseguiu com um vídeo dele a respeito do PIX, que foi cancelado, essa ordem, esse decreto, né, tão ruim, essa portaria tão ruim aí para o país, mas você vê a extensão, né, mais de 100 milhões de pessoas, se eu não me engano. Então, temos o PL Jovem, tem um PL para mais de 60 anos, tem uma certa organização. Mas uma coisa que a gente nota, né, é que existe, sim, dentro da direita, muitas vezes, uma certa dispersão de foco. Né, e isso é importante a gente focar. Por exemplo, agora, né, não é porque eu estou participando dessa eleição, né, mas eu acho que a eleição do Senado é uma coisa que deveria ser focado, né, para que a gente consiga vencer isso aí. Olha, mas isso aí vai contra o que o PL falou e assim por diante. Olha, é uma questão de diferenças de estratégia. Mas a gente tem um objetivo comum, que é ajudar essas pessoas a entrar com a anistia, passar a anistia. Né? Agora, eu não atrapalho. O fato de eu estar como candidato não atrapalha as negociações do PL com o Davi. Né? Porque eu até falei isso aí para o Davi, falei com o PL, as negociações dele está lá. Agora, eu estou aqui para defender aquilo que eu acredito. E eu falo com cada senador. Esse é um ponto importante. Eu nunca vi ali o pessoal indo para falar a respeito de impeachment com cada senador. Isso é fato. Mas eu converso com todos eles, tem uma ótima receptividade, né, mesmo porque a minha base técnica me ajuda muito em vários tipos de pauta lá para poder ajudar e conversar, e eu consigo muitas vezes virar muitos votos dentro em certas pautas, conversando e explicando tecnicamente a importância daquele PL ou daquela pauta que está ali sendo votada ou para ser votada. Isso é importante. E aí eu consigo, sim, uma penetração muito boa com eles, eu tenho conversado com cada um deles, né, explicando o que eu quero. Lógico, alguns já têm um compromisso feito, não tem problema. Eu acho que as pessoas têm que ter, vamos dizer assim, ética, né, e integridade. Você tem um compromisso feito? Ótimo, mas defenda o seu compromisso, defenda o porquê que você está fazendo isso aqui, que é importante. Eu sei o porquê que eu estou como candidato, eu falo com cada um deles lá e aos poucos a gente vai conseguindo ampliar esse alcance dentro do Senado. E essas pautas, vamos ser mais sensíveis, eu acho que a gente tem que encarar de frente. Entendeu? Você não pode ficar enrolando, passando com a barriga e chegar no final do ano lá, colocar isso aí, ou no final da legislatura, engavetar tudo isso. Não, tem que colocar para discussão, sem dúvida nenhuma. Mas não parece, e eu só vou retomar esse ponto, porque eu ainda estou com uma espécie de confusão mental aqui sobre o Partido Liberal apoiar a candidatura do Alcolumbre. O Alcolumbre ele vocalizou, ele, né, tem matéria do Globo, inclusive, falando que para todos os parlamentares que perguntam para ele sobre impeachment do Moraes, ele expressamente falou que não vai pautar. E como que eu consigo equalizar isso com o apoio do PL a ele, sendo que e tem muita gente que eu não sei como que as pessoas elas pensam dessa forma, eu tenho uma dificuldade de entender isso. Mas o PL não pode falar. Pelo amor de Deus, quer dizer, o PL não pode se mobilizar pelo impeachment de um ministro que inclusive comete crimes contra o próprio PL e os seus membros? Quer dizer, se for assim, então, quer dizer, nenhuma vítima pode falar de nada, porque o algoz existe, e daí a gente está entregue. Né? A impressão que dá é essa, a gente está entregue a um acordo que, para mim, é um acordo, perdão da expressão, eu estou falando aqui nível popular, tá? É um acordo caracu, é um acordo que não tem nada a ganhar apoiando o Alcolumbre. Um espaço na mesa versus a liberdade das pessoas e o que precisa ser feito para a gente consertar o Brasil... não é muito proporcional, acho que é estranho isso. Eu concordo contigo, tanto que eu estou mantendo a minha candidatura independente e diferente, né, da opinião, da estratégia do partido, que o partido adotou com o Alcolumbre. Eu não acho que as coisas vão mudar com ele ficando lá, e eu acho que nós precisamos colocar o nosso posicionamento. Tanto que eu tenho o Girão também, lembrar que eu tenho o Eduardo Girão também, outro candidato de direita, que está lá, um cara excelente, que a gente está sempre trabalhando junto lá. O Magno Malta também não é candidato, mas está sempre junto ali. São pessoas que defendem o mesmo ponto, né? Ou seja, aquela coisa que eu falei, você pensa, fala e faz da mesma forma. E como eu falei também anteriormente, se você
Se o partido resolve fazer alguma coisa completamente diferente, eu, como senador, eu tenho todo o direito de votar com os meus valores, com aquilo que eu falei com a população. É mais importante, do meu ponto de vista, você atender ou estar alinhado com o que você falou durante a campanha, o que você fala nos discursos lá na Paulista, etc. Né? Você foi lá na Paulista, você sabe como é que é, né? O pessoal foi lá também, você sabe como é que é, você tem que alinhar. Você falou uma coisa ali, você mantém aquilo lá, é o que eu estou fazendo. Né? Agora, essa decisão do partido, eu tenho essa questão de mesa. Deixa eu só falar que isso aí me incomoda um pouco, essa questão de, pô, eu vou ter um espaço na mesa, assim por diante. Lembrar que, de acordo com o regimento interno, né, do Senado Federal, cada uma dessas posições de mesa, elas são votadas independentemente, né, o que não acontece na prática, porque são feitos os acordos políticos antes com os partidos e acaba-se designando já pessoas para essa posição, mas, na verdade, deveria ser feita uma eleição, e se tiver um candidato ali que fale, ou um senador que fale, eu quero me candidatar, não tem acordo com o partido dele, mas eu quero me candidatar a primeiro vice-presidente ou a segundo vice-presidente, que seja, tem que ser cumprido o regimento, aquilo tem que ser colocado em votação. Então, está previsto isso aí no regimento. O regimento, muitas vezes, ele é deixado de lado por conta de negociações políticas. Então, o regimento prevê uma coisa e é feita outra. Né? Então, isso é uma coisa importante a se ter em mente. Outra coisa, você ter presidência da mesa, ou melhor, presidência das comissões, não garante que você vai aprovar matérias. Por quê? Ela tem que passar, ele é um colegiado, o plenário é soberano. Né? Então, aquela matéria tem que ser aprovada ali, depois tem que ser aprovada nas diversas outras comissões, se for o caso, depois lá no plenário. E se você não tem maioria, fica difícil de fazer isso. Eu acho, outra coisa que eu proponho, né, sendo presidente do Senado, é colocar em votação tudo aquilo que for no plenário, aquilo que chega no plenário, que tem mais de 27 senadores apoiando, você tem que colocar em votação. O que eu quero dizer com isso, por que eu coloquei 27, que é 1/3 do número? Que é o número necessário para você colocar um projeto de emenda constitucional, por exemplo. Né? Então, essa emenda passa primeiro pela comissão e chega no plenário. Ela não pode ficar estacada, parada lá, estacionada no plenário. Ela tem que andar rápido. Então, todas as propostas que têm um apoio de um número adequado, tipo 1/3 dos senadores, ela tem que ter prioridade para entrar em votação no plenário. O plenário, de novo, é sempre soberano. Essa questão do presidente definir a pauta, como é que o presidente define a pauta? Bom, ele define a pauta, primeiro houve o colégio de líderes, eu participo desse colégio de líderes, né, como vice-líder ali do Vanguarda, então ele houve o colegiado ali de líderes, e aí você tem as sugestões, e depois o presidente decide se ele coloca ou não coloca aquilo em pauta no plenário. Mas no final dos contos sempre fica na mão do presidente essa decisão. Eu acho que tem que compartilhar esse poder com o restante. Cada senador ali representa muita gente, então você tem que compartilhar, ou seja, se você tem o número adequado de senadores apoiando para que um certo projeto entre em pauta, você tem que atender isso aí, tem que colocar. Então, no caso aí, por exemplo, do impeachment, você tem, pelo menos pelaquela enquete que foi feita, 36 senadores apoiando para que seja aberto o processo. Né? Tem lá na internet, foi muito tempo esse número aí e os nomes de cada um. Bom, se tem esse número, por que não entrar em pauta? Tem que entrar em pauta. Então, acho que a gente tem que repartir, como presidente, repartir essa decisão de se colocar em pauta os temas, por mais polêmicos, por mais delicados que sejam, com o plenário. Perfeito, senador. Queria agradecer demais o senhor ter separado um tempinho para falar com a gente. Queria deixar as portas abertas aqui do Show da Manhã. A gente está com mais de 14 mil pessoas ao vivo. Agradecer demais que você separou um tempinho para falar conosco. E boa sorte. Acho que a gente está aqui exatamente para ajudar com todas as pessoas que enxergam que o impeachment do Moraes é prioritário e que não dá para a gente se submeter ao reino de terror do Supremo Tribunal Federal. Então, muito obrigado pela sua participação e pelo esforço em consolidar as pessoas em torno dessa causa. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí o apoio, peço o apoio de todo mundo para conversar com seus senadores, explicar esse posicionamento. E também é importante, entre lá na minha rede social, né, @astropontes, é importante para ter as informações por ali. E eu acho que a gente precisa realmente colocar em prática aquilo que a gente fala.
né? Não é questão de fazer discursos inflamados e depois mudar de direção, é fazer aquilo que acredita. E eu estou aqui para fazer isso aí, tá bom? Então, contem comigo, estou contando aí com todos vocês. Obrigado.